Olá pessoal, nós vamos dar continuação aos nossos estudos sobre os atributos de Deus e na verdade nós vamos dar início hoje porque no vídeo passado eu dei apenas uma breve introdução e falei um pouco sobre a biografia, sobre quem foi o Dr. Charnock e um pouquinho dos seus livros, só para a gente ter uma noção de quem ele foi. E algumas pessoas me pediram para que eu gravasse esses estudos, ainda que eu prefira colocá-los em texto porque eu tenho uma relação de inimizade com as câmeras que ainda não foi resolvida, e eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. E como eu disse no vídeo passado, nós iremos estudar sobre a santidade de Deus, e eu estarei lendo um texto no Antigo Testamento. Se vocês têm as suas Bíblias e quiserem acompanhar, o texto é Êxodo capítulo 15, versículo 11, que diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, e que operas maravilhas? Bom, aqui em Êxodo 15 nós temos o Cântico de Moisés, e é um cântico triunfante, é um cântico de triunfo, porque Deus tinha acabado de libertar Israel da escravidão do Egito. Então ele é um cântico depois de uma verdadeira, depois de uma real e grande vitória. Bom, e esse cântico nós temos tanto ações de graça, tanto louvores a Deus, como também ele consiste em uma profecia. Ele lança um olhar para trás para o que Deus fez, libertando o seu povo, o povo de Israel, mas também ele lança um olhar para frente para o que Deus iria fazer libertando o seu povo, a igreja. Então nós estamos em Êxodo 15, e na mesma altura do livro de Apocalipse, em Apocalipse 15, nós temos a igreja cantando o Cântico de Moisés, este cântico pela libertação eterna dela. Ou seja, assim como a justiça de Deus, assim como aquelas 10 pragas caíram sobre o poder do anticristo no Egito, assim também lá em Apocalipse, todas aquelas pragas e aquelas justiças e julgamentos de Deus irão cair sobre o poder do anticristo para libertar a igreja para sempre. Bom, e sobre isso nós podemos observar que, sobre ele estar apontando para o futuro também, nós podemos observar que existem várias palavras aqui nesse cântico que estão no futuro. Por exemplo, se você ler o versículo 1 do capítulo 15 de Êxodo, esse é o prefácio do cântico, diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aqui o cantarei, em português, mas principalmente o verbo no hebraico, está no futuro, o que aponta para uma futura e maior obra de libertação de Deus, ao ponto de que alguns rabinos judeus, ao olharem para esse texto, eles tinham uma noção de que esse cântico apontava para a doutrina da ressurreição. Ou seja, eles acreditavam que Moisés e o povo de Israel iriam ressuscitar e iriam cantar este cântico novamente. E nós vamos dar uma olhada mais de perto no versículo 11, nós vamos vê-lo parte por parte, que diz assim, Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? E aqui nós temos uma interrogação. E a interrogação nas Escrituras, elas são as mais fortes afirmações, mas elas também são as mais fortes negações. E aqui nós temos uma forte afirmação da incomparabilidade de Deus, como também nós temos uma forte negação da dignidade de todas as criaturas em participarem com Deus desses níveis de excelência que pertencem somente a Deus. Ou seja, nenhuma criatura se iguala a Ele. E os anjos, ao adorarem a Deus em suas excelências, em suas perfeições particulares, eles cobrem o rosto por indignidade de estarem ali. Bom, o texto diz: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? E esse entre os deuses nós podemos entender tanto os ídolos das nações, por exemplo, os ídolos do Egito,
mas também nós podemos entender qualquer anjo ou principado ou potestade, qualquer poder ou qualquer criatura. Ou seja, não há nenhuma criatura que se compare a Deus, não há nada semelhante ao nosso Senhor. E o texto continua dizendo: quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos. E este terrível em feitos gloriosos, na King James, traz terrível ou temível em louvores. Essa tradução que o Charnock usa, se eu não me engano, em português, a ARC também traz assim, traduzido essa passagem. E este verbo, e essa palavra temível, o verbo hebraico dela é iare, que você pode traduzir como temer, reverenciar, honrar, venerar. Ou seja, Deus é honrado em louvores, Deus é reverenciado em louvores. E esse temor a Deus é o resultado tanto da justiça de Deus, como também da misericórdia de Deus. Como o salmista diz no Salmo 130, verso 4, ele diz: contigo está o perdão para que te temam. Ou seja, para que te temam. E nesta passagem nós temos tanto a justiça de Deus quanto a misericórdia de Deus. E nós podemos também entender que desta parte que ele não pode ser adorado, Deus não pode ser verdadeiramente louvado sem um profundo senso de temor. Ninguém pode verdadeiramente adorá-lo em espírito e em verdade sem ser afetado pela terrível imensidão da grandeza de Deus. Nós não podemos adorá-lo sem isso. E quando uma mente humana ou angelical pensa ou medita na excelência da natureza de Deus ou na grandeza de suas obras, ela se prostra diante da vastidão da perfeição divina. O louvor da criatura está tão abaixo da transcendente eminência de Deus, como o próprio ser da criatura está infinitamente abaixo da plenitude eterna do seu Criador. E nós observamos aqui tanto os julgamentos de Deus sobre os seus inimigos, sobre os egípcios, como também as misericórdias de Deus sobre Israel, sobre o povo de Deus. E todos os atos de Deus, todos os atos do seu soberano governo, eles são designados para um único propósito, para o mesmo propósito, que é o louvor da glória de Deus. Ou seja, tanto a justiça de Deus quanto a misericórdia de Deus resultam em louvores ao nosso Senhor. E nós vamos destacar nesse verso 11 do capítulo 15 a seguinte expressão que diz: quem é como tu, glorificado em santidade? Ou seja, magnificado em santidade, honrado em santidade. A santidade de Deus é a glória de Deus, assim como a graça de Deus é o seu tesouro, é a sua riqueza. E a santidade de Deus é a sua coroa, assim como a sua misericórdia é seu inestimável tesouro. A santidade de Deus é a nobreza e a bem-aventurança da natureza divina. E o faz glorioso em si mesmo. A santidade de Deus faz ele glorioso em si mesmo e também faz com que ele seja glorioso para qualquer criatura que tenha algum entendimento, algum conhecimento desta amável perfeição. A natureza de Deus ela não pode ser concebida tanto racionalmente como espiritualmente sem este atributo chamado santidade. Se nós olharmos para as obras de Deus, nós podemos ver o poder de Deus. Nós podemos também ver a sabedoria de Deus pela harmoniosa conexão que há nas suas obras. Mas quando nós olhamos para a infinita beleza de todo o universo, aí nós podemos ver a pureza e a santidade de um Deus que não pode ser maculado pelo mal. Nós podemos conceber, aliás, que Deus ele é infinito em majestade, que ele é infinito em sua essência e também que ele é eterno em sua duração.
e também que Ele é onipotente em sua força, sábio e imutável em seus conselhos, que Ele é misericordioso para com os homens e soberano em seu governo. Nós podemos pensar todas essas coisas sobre os atributos de Deus que estão corretas, mas se nós o concebemos destituído da excelência, da santidade, ou sequer começarmos a imaginá-lo com a menor contaminação do mal que seja, nós transformamos Deus em um monstro infinito e nós maculamos todos os outros atributos que eu acabei de mencionar. Ou seja, nós não podemos conceber Deus sem santidade. Negar a santidade de Deus é pior do que negar a própria existência de Deus. E eu quero terminar com uma palavra para nós, que como nós negamos a santidade de Deus, quando nós professamos o seu nome e nós não vivemos em santidade, é a pior contradição e loucura que existe. Amém? Nós terminamos essa primeira parte por hoje. No próximo vídeo nós vamos ver como a excelência da santidade está, por assim dizer, acima das outras perfeições de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.